Eu quero lembrar a todos que, caso não tenham perdido algum programa dessa série especial de dicas para o Banco do Brasil, basta conferir aqui no canal da Degrau Cultural. Eu recomendo que vocês façam aqui a inscrição no canal da Degrau, no YouTube, porque sempre que um novo vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação e poderá conferir as dicas e os bizus dos nossos professores para você arrebentar na prova do concurso para o Banco do Brasil. Desta vez eu vou entrevistar o professor Rodrigo Mesquita, para que ele possa ensinar para você, concurseiro, a melhor forma de estudar a disciplina de legislação da pessoa com deficiência, que é um assunto que faz parte do conteúdo de vendas e negociação do concurso para escriturário do Banco do Brasil. Então vamos falar com o professor Rodrigo. E aí, professor Rodrigo, amigo, tudo bem com você? Muito obrigado pela sua participação aqui no Super Dicas e seja muito bem-vindo. Pessoal, para mim é um prazer estar aqui sendo entrevistado pelo grande amigo Luiz Fernando, né? Poder estar trazendo dicas para os nossos alunos da Degrau Cultural sobre a Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, será um prazer poder estar contribuindo com vocês nessa preparação aí para o concurso do Banco do Brasil. Vou passar a palavra aí para o meu grande amigo, para que a gente possa trazer aí dicas, né, sobre preparação, sobre o que a gente acredita que pode estar na prova, né? Vamos ver o que ele vai perguntar para mim. Vamos aqui abordar muitos assuntos aqui, mestre. Pô, com certeza você tem muito a contribuir com os nossos alunos e com os nossos futuros alunos, né? Porque você realmente tem muito domínio sobre esse assunto, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o que eu queria que você iniciasse aqui a nossa entrevista, mestre, era falando sobre como é a melhor forma de estudar o direito das pessoas com deficiência, né? Que é um assunto, como eu falei, que está dentro da disciplina de vendas e negociação. É importante avisar o pessoal, né, que a disciplina de vendas e negociação terá 15 questões na prova, cada uma valendo 1,5 ponto, né? Então, em função até da pontuação que essa disciplina tem, né, o direito da pessoa com deficiência está ganhando aí, né, um destaque grande também, né? Ela está dentro dessa disciplina que vale 1,5 ponto. E qual é a melhor forma de estudar o direito das pessoas com deficiência, mestre? Então, meu amigo e meus amigos que estão assistindo, a melhor forma primeira coisa, você precisa estudar, fazer a leitura da Lei 13.146 de 2015, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, está previsto no seu edital. Aí você vai pensar assim, poxa, mas ela é extensa, né? Ela é extensa. Mas você precisa fazer, primeira coisa, fazer uma leitura por completo da lei, tá? E aí depois você precisa focar em alguns temas, tá? Que nós vamos conversar no decorrer dessa minha conversa com o Luiz Fernando, com vocês, nós vamos falar sobre esses temas e vocês precisam resolver questões. Aí entra numa questão que eu não sei se o Luiz Fernando vai me perguntar ou não, sobre a banca, né? Sim, vou perguntar. Eu vou querer Né? saber qual é E o perfil da aí? SESGRAN Rio. Vou querer saber direitinho se Então, tem muita questão ou não da SESGRAN Rio para fazer. então, pessoal, o que eu vou falar para vocês é o seguinte: estudar, fazer a leitura, né, da lei 13.146, depois focar em alguns pontos e resolver questões. E aí eu vou falar de qualquer banca, tá? Pois as questões de direito das pessoas com deficiência, elas acabam tendo um perfil parecido, né? Você precisa conhecer ali a literalidade dos dispositivos para poder resolver as questões, tá? E a SESGRAN Rio, pegando com base assim, outras disciplinas, nós podemos dizer que ela acompanha um pouco dessa forma de cobrar a legislação. Você precisa conhecer, então, a literalidade dos dispositivos. Então, isso é muito importante. E, assim, e aí, Luiz Fernando, o que eu recomendo é o aluno, se possível, assistir às nossas lives. Nós vamos estar fazendo uma live que vai estar no YouTube. Quem não assistir vai poder assistir depois pela Degrau Cultural sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu vou apresentar
os temas de forma esquematizada. Assim, é muito importante você guardar a literalidade, mas é fácil guardar essa literalidade? Não. Então, eu esquematizei os principais dispositivos. Nós vamos apresentar esses principais dispositivos na live. As nossas aulas também, tanto nos cursos presenciais quanto nos cursos online, eu apresento a disciplina de forma bem esquematizada, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência de forma bem esquematizada. E aí, nós resolvemos questões também. Então, é uma forma muito bacana. Você tem que fazer a leitura da lei, pegar os principais pontos, resolver questões. E sempre combinando com as aulas, tentar assistir aulas com os principais temas. Se possível, assistir a live que eu vou fazer e as minhas aulas, tanto no curso presencial quanto no curso online. E se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, o @prof. Rodrigo Mesquita. Você envia lá, para assistir lá a sua conversa com o Luiz Fernando, fiquei com dúvida, vou ter o prazer imenso de estar respondendo a todos vocês. Com certeza. Mestre, uma coisa também importante é pegar a legislação atualizada, né? E aí a pergunta que eu te Isso. faço, cara, onde que a pessoa... É só jogar no Google que vai achar essa legislação atualizada? Ela sofreu alguma alteração desde a O sua, desde a sua site da sanção? Presidência da Da República. República, você pega ali a legislação atualizada, né? E teve alguma Isso. alteração da sua aprovação para cá, significativa ou não? Teve uma alteração que eu vou trazer aqui para vocês. Está no artigo 125. Tá? O artigo 125, o parágrafo... Não, o artigo 125, inciso 2, tá? Da 13.146. Recomendo uma leitura do artigo 125, inciso 2. Tá? Já fica aí uma dica para o pessoal, né? Como teve uma A atualização, redação pode dada ser pela uma. lei, Né? a redação dada pela lei 14.159 de 2021. Tá? Show. Bem Deixa... recente. Deixa eu só ver a data aqui. Sim. Né? É de 2 de junho. Né? O edital foi publicado posteriormente. Sim, Né? Foi então, publicado posteriormente. Então, é tá valendo importante que você venha a conhecer essa essa mudança. legislação. Artigo 125, inciso 2. Tá? Redação dada pela Lei 14.159 de 2021. Show. Mestre, o Banco do Brasil, né, a gente percebe, né, que eles procuram, né, passar uma imagem para o público, né, para a opinião pública, né, para todo mundo, de ser uma instituição de fato inclusiva. Né? Inclusive o banco, né? Não só trabalha com a questão dos deficientes, como também ele procura atingir aquele público LGBTQI, né? As minorias. Isso, de um modo geral, é uma particularidade do Banco do Brasil. Mas, assim, voltando ao nosso tema aqui para a legislação das pessoas com deficiência, né? Eu queria saber o seguinte: o banco, né, o escriturário, ele basicamente, num primeiro momento, ele vai ser um caixa, né? Ele vai fazer aquele atendimento inicial, né, ao povo, né, à população, né, à comunidade onde aquela agência do Banco do Brasil está instalada. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: existe alguma coisa dentro dessa lei, né, do estatuto das pessoas com deficiência que trata da questão do atendimento ao portador de deficiência? Eu quero acreditar que sim. Você acha que isso aí vai ser um assunto que vai ser muito abordado pelo banco, talvez, na prova? Então, meu amigo, nós temos sim dispositivos na lei que tratam do atendimento prioritário. Tá? Temos o artigo 9º, que trata do atendimento prioritário. O artigo 9º, caput, ele possui a seguinte redação: a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de... Aí o inciso 2 traz assim: atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Então, aí uma dica aí, pegar esse artigo 9º, todo ele, dá uma lida ali também no inciso 2, tá? E tem um outro dispositivo que eu vou trazer para vocês aqui, que ele altera a 13.146. Desculpa. Ele altera a 10.048. A 13.146
altera 10.048, tá? É o artigo 111 da Lei 13.146 que altera o artigo 1º da 10.048. E o que trata esse artigo? E o Do que atendimento prioritário. Também do atendimento prioritário. Aí fala que as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Então, tá lá, começa com as pessoas com deficiência. Aí depois os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo, os obesos terão atendimento prioritário nos termos desta lei. E aí, Luiz Fernando, o que é pessoa com deficiência? Está no artigo 2º da Lei 13.146, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, tá? De natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva, tá? Pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então está no artigo 2º. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Tá? Então, ó, é muito importante o caput. Tá? Mais uma vez, ó, é impedimento de médio, curto ou longo prazo? De longo prazo. Tá? De natureza apenas física? Não, física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, é o caput do artigo 2º. Isso aí é pessoa com deficiência. Então, quando você estuda lá o artigo 9º, que eu trouxe para vocês o inciso 2, e também o artigo que eu mencionei, que altera 10.048 de 2000, você precisa saber o significado de pessoa com deficiência para poder entender sobre o atendimento prioritário. E aí, com certeza, o banco tende a explorar esse assunto na prova, né, mestre? E além dessa questão do atendimento, quais outros assuntos você aí, da legislação da pessoa com deficiência, você acha que são assuntos que têm grandes chances de cair na prova? Um assunto que eu acredito que vai cair na prova é o artigo 62. E o que é o artigo 62? Ele começa assim: assegurar a pessoa com deficiência, mediante solicitação, tá, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributo em formato acessível. Então, ó, é assegurar a pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributo em formato acessível. Então, é mais um dispositivo que pode ser cobrado na sua prova, artigo 62. Antes dessa conversa com o Luiz Fernando, eu fiquei pensando no que ele poderia me perguntar, e uma das perguntas foi sobre isso, né? E aí eu fui pensando, lembrando, né, os dispositivos da lei que estão relacionados à profissão, né, que vocês vão estar exercendo daqui a algum tempo. Aí eu fui pensando nesses dispositivos. Atendimento prioritário é fundamental, né? E esse 62 que fala que é assegurada a pessoa com deficiência, mediante solicitação, recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributo em formato acessível. Tem tudo a ver com a profissão. Com certeza. Tem mais algum assunto assim que você acha interessante o candidato também focar um pouco, porque pode ser cobrado, pelo menos vem sendo cobrado em provas de concursos, com esse foco aí na pessoa com deficiência? Eu entendo que o artigo 3º, tá? O artigo 3º, ele nos informa o significado de acessibilidade, ele nos informa o significado de desenho universal, de mobiliário urbano, de elementos de urbanização, tá? De pessoa com mobilidade reduzida, de atendente pessoal, de acompanhante. Então, o artigo 3º é importantíssimo. Tá? Eu citei só alguns. Tá? Por exemplo, pessoa com mobilidade reduzida,
não é a mesma coisa que pessoa com deficiência. Pessoa com mobilidade reduzida, você não associa a impedimento de longo prazo, mas sim a dificuldade de movimentação. Tá? Você vai dizer que é aquela que tenha, por qualquer motivo, tá? Dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e o obeso. Isso aí é pessoa com mobilidade reduzida. Está no artigo 3º, inciso 9º. Então, é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação. Tá podendo ser permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e o obeso. Tá? Então, ó, você vê aí, nessa nossa conversa aí, a gente acaba sendo uma aula, né? Sim, já deu aí vários pontos aí. Você falou para mim para eu falar da alteração, eu falei do artigo 125, né? Sim. O inciso 2, né? Artigo 125, inciso 2. Falei com vocês sobre o caput do artigo 2º, que nos informa o que o legislador entende como sendo a pessoa com deficiência. Acabei apresentando também o artigo 3º, inciso 3, que fala sobre a pessoa com mobilidade reduzida. Falamos também sobre o artigo 9º, inciso 2, né? E falamos também sobre o artigo 100 e... Deixa eu ver aqui. Foi o 111. Foi 111, que altera o artigo 1º da 10.048 de 2000. Altera o artigo 1º para falar sobre atendimento prioritário. Isso aí, show de bola. Então, pessoal aí que está estudando, fiquem atentos aí a esses pontos que o professor levantou, porque podem ser questões da prova para escriturário do Banco do Brasil. E, mestre, como eu falei logo no início, né, a disciplina de vendas e negociação terá 15 questões, cada uma valendo 1,5 ponto, né? E legislação da pessoa com deficiência está aí dentro, né, do conteúdo de vendas e negociação. Das 15 questões, quantas que você imagina que possam ser cobradas sobre a legislação da pessoa com deficiência? Cara, olha a responsabilidade, a bola de cristal aqui, ó. Na realidade, isso aqui é um globo, tá, pessoal? Sim, não é bola de um globo cristal, bonito. Não, Um globo bonito. Mas não então, fica em cima do muro, não. Quanto é que você acha aí que pode ser? 2, 3 questões? O que você imagina? Olha, eu penso algo em torno de duas questões, assim, umas 3, mas pode ser que venha até menos, tá? Mas eu tô tendo que dar esse chute aí. E assim, hoje é muito importante a disciplina, né? Porque está muito em evidência, né? A questão da inclusão, né? Isso é importante. E como o banco tem esse perfil de ser um banco inclusivo, aí sou eu que estou falando, eu acredito que de repente pode ser um assunto que eles possam explorar um pouquinho mais que o normal, e assim, talvez. Você me perguntou sobre dispositivos, né, que eu acreditava. Eu mencionei, mas ficou faltando falar do artigo 34 até o artigo 38. Aí você vai me perguntar do que trata isso. Exatamente, é o que eu ia comentar. Do direito ao trabalho. Tá? Então, do 34 ao 38, direito ao trabalho. Então, é importante vocês fazerem a leitura desses dispositivos, tá? E aí, vamos lá, ó. O artigo 38, ele fala que a entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado, para cargo, função ou emprego, está obrigada à observância do que está previsto na 13.146 e em outras normas de acessibilidade vigentes. Então, ó, a entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto na lei que nós estamos tratando.
a 13.146 em outras normas de acessibilidade vigentes. Tá? Esse é o 38. Mas dá uma leitura depois do 34 ao 38, tá? Seleciona questões para resolver sobre esses artigos 34 a 38, que trata do direito ao trabalho. É importante para a sua prova. Mestre, me diga uma coisa, eu posso estar enganado, mas eu acho que a SESGRAN Rio não tem assim, um acervo tão grande de questões sobre legislação da pessoa com deficiência. Estou correto ou não? Ou tem? Assim, deixa eu falar. Igual a outras bancas, não. Não, né? A O outras Sebastião, por exemplo, tem bancas, assim, bastante, né? tipo CESP, É, FCC, tá? Agora, com relação a questões da SESGRAN Rio, nós não temos a mesma quantidade que essas outras bancas, tá? sim. Então, mas vocês podem se basear na CESP, SEBRASP, na Isso que eu ia FCC. perguntar. Pode pegar questões de provas de outras organizadoras, você acha que é importante para poder ter um acervo, para poder praticar, né, mestre? Eu acho importantíssimo, E me diz tá? uma coisa, assim, você consegue traçar um perfil do tipo de questão que a Fundação SESGRAN Rio costuma elaborar? Você acha que vai ser uma prova muito mais focada na letra fria da lei, ou você acredita que podem vir aí questões mais elaboradas, né? Colocando situações, problemas, né, que os escriturários, né, os futuros escriturários poderão vivenciar dentro do banco, e aí pedindo ali o conhecimento do estatuto da pessoa com deficiência. Como é que você imagina as questões, e como já é, né? Você falou que existem questões da SESGRAN Rio, né, sobre legislação, como é que a banca costuma cobrar essas questões de estatuto da pessoa com deficiência? Então, Luiz Fernando, o que eu vou mencionar para vocês é o seguinte: como eu falo em relação ao estudo da disciplina. Como eu até falei hoje aqui no início da nossa live, o perfil é um perfil semelhante entre as bancas. Sim, Tá? Até a banca CESP, SEBRASP, né? sim. Ela não acaba sendo tão diferente em relação a outras bancas. E qual que é esse perfil? É o perfil que cobra a literalidade dos dispositivos. Eu penso que poderiam ser elaboradas questões mais... não vou colocar a expressão aqui inteligentes, né? Vou botar entre aspas, mas questões mais bem elaboradas, assim, porque já existe essa possibilidade, como você falou, pegar uma situação prática, né, Sim, envolvendo atendimento prioritário, mas, assim, é raro de se ver isso, tá? entendi. Então, é raro da gente pegar e ver esse tipo de questão. Então, é a letra fria da lei mesmo, né? Assim, e Isso. aí a importância de realmente estar ali, né, lendo a lei o tempo todo, né, tentando ali memorizar o que está escrito ali. Como você falou logo no iniciozinho, né, de vez em quando eles vão pegar talvez uma palavrinha, trocar uma palavra ou esquecer uma palavra, né? E que não dá um sentido completo ao que está a legislação, aí vai pedir para você marcar qual é a opção correta. É uma possibilidade que pode acontecer na prova, não é isso? Exatamente, exatamente. Como você falou ali, Trocar. questão, por exemplo, sensorial, né? Eu não lembro que você falou logo no começo, você falou vários tipos de deficiência, né? E ali eles esquecem, por exemplo, o sensorial, né? E no outro tem o sensorial. Então, o candidato tem que tomar cuidado exatamente quando estiver estudando ali, não sei se é importante isso, marcar ali, né? De repente, grifar aqueles pontos que ele mesmo considera que seja Ó, importante, né? e você me perguntou, e assim eu acabei acho que não respondendo, são pouquíssimas questões que a banca seja Gran Rio, Sim. tá? E questões que não são recentes. Ah, isso é um problema, né? E aí, Luiz Fernando, você acaba tendo mais essa visão, né, essa possibilidade até de informar. A Seja Gran Rio não tem feito muito concurso, né, Sim, ultimamente. sim, Então, assim, a gente não tem uma bateria de questões assim muito recente, mas o que a gente pega das questões anteriores é a literalidade. sim. Eram muitos concursos para a área de Petrobras, né? Sim.
Eles fizeram o Banco do própria Brasil também, há um tempinho atrás, né? Em 2019, 2018, eles fizeram um concurso para o Banco do Brasil, mas para o cargo de para escriturário Caixa, de né? tecnologia, exatamente. Banco Fizeram do para a Brasil, né? Caixa, Também, sim, Caixa, né? exatamente. Mas, assim, a gente acaba não tendo muito hoje questões atuais para a gente se inspirar. E aí, o que você acha dessa? Outro dia eu conversei com um professor que está numa situação parecida com uma disciplina também que seria nova, né? Não é tão cobrada assim com concurso público, e aí não se tem uma grande quantidade de questões. Vale a pena o candidato tentar criar questões, né? E às vezes trocar com um amigo, pô, você cria 10, eu vou criar 10, a gente vai inverter e vai tentar responder as questões. É uma tática boa, é uma estratégia boa de estudo? Então, aí eu vou falar da minha experiência, assim. Sim, A gente, na Degrau, né? A gente elabora, né, simulados para concurso, né? lógico. E assim, as questões que eu elaboro, se o candidato consegue resolver, Luciano, ele resolve qualquer questão relacionada ao tema. Porque eu vou lá em cima. Porque assim, existe um brocado que fala que quem pode o mais pode Menos. o menos. Assim, sem desmerecer, Sim, tá? É lógico. só para a gente mostrar que se você se prepara para o pior, chega na hora da prova, aparece aquela questão simples, você vai resolver, né? Eu, quando estudava para concurso, eu já me vali do que o Luiz Fernando falou, pedi para um amigo fazer questões, eu fazia questões e o amigo fazia questões, a gente trocava essas questões, né? Porque naquela época até tinha simulado, mas não como hoje em dia, né? Sim. Igual esses simulados da Degrau, né? Pô, que são São verdadeiras extremamente provas. profissionais, com Sim, questões inéditas, né? sim. Com professores gabaritados fazendo. Existia, tá? Mas não como hoje em dia. A gente tem a correção, né? Correção presencial, gravada para o aluno poder assistir depois. Você pode fazer o simulado online, né? Sim. Então, assim, mas vale a pena. Você, de repente, tiver um amigo aí para buscar criar questões, né? E, assim, quem tiver interesse, manda lá um direct para mim, que eu envio umas questões aí simuladas para vocês Opa, show de sobre o bola. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá lá no meu Instagram, @prof. Rodrigo Mesquita. Tá? Show de bola, mestre. Muito A bom. gente pode pensar, Luiz Fernando, aí uma possibilidade da gente fazer um simuladinho aí mais para frente, né? Sim, com Coisa certeza. rápida, né? E a gente fazer uma correção rápida, uma live. Vamos pensar, vou falar Vamos com o pensar pessoal nisso, lá com certeza. Vamos falar com o pessoal do da marketing para a gente Degrau, ajustar isso, com certeza. né? E, mestre, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, Super Dicas, né? E eu gostaria que você deixasse aí a sua última dica, a sua última orientação, uma mensagem final para todos aqueles que vão participar desse concurso para escriturário do Banco do Brasil. Minha mensagem é simples, né? Que você acredite no potencial que você possui, né? Mesmo que outras pessoas não venham acreditar, que você acredite, né? Porque, vamos lá, muita gente joga contra, né? Aí você vai falar, poxa, professor, tem isso, tem muito isso. Às vezes a pessoa até gosta muito de você, mas ela acaba, às vezes, te desanimando com determinada fala, né? Com determinado pensamento que ela expõe, né? Determinado gestual, né? Quando você fala de um concurso, né? Então, independente se alguém acredita em você ou não, o mais importante é que você acredite. Tá? A minha vida ela começou a mudar quando eu passei a acreditar em mim, né? Porque se você não acredita, quem vai acreditar em você? Exatamente. Né? Né? Exatamente. Então, a partir do momento que você passa a acreditar em você, as coisas começam a, Fluir. a ocorrer, né? E as nossas palavras têm poder, os nossos pensamentos eles possuem poder. Então, é muito importante que vocês acreditem, tá? E
estudar. Não tem como passar num concurso público sem estudar. Eu, por exemplo, não passei de primeiro no concurso, né? Eu tive que fazer diversos concursos até conseguir a minha aprovação, tá? Eu não sei se é o sonho de cada um, né? O cargo de escriturário, né? Que é o cargo inicial, não é isso? Isso, é o cargo inicial, o cargo de entrada no Banco do Brasil, exatamente. E lá dentro você vai, né? Crescendo, ocupando outras funções. Vai Exatamente. ocupando, né? Agora, se não for o seu cargo dos sonhos, você vai buscar depois fazer outro concurso. Se for o seu cargo dos sonhos, você vai dar tudo de si para poder crescer lá dentro da instituição, tá? E aquilo que eu estava falando assim no final, você tem que tomar cuidado com o que você pensa, tá? Se você pensa que não vai dar certo, não vai dar certo. Agora, se você pensa que vai dar certo, você vai trabalhar uma energia para que aquilo venha a dar certo, Com certeza. tá? E se Então, você tem juntar que a pensar pessoas que muito tenham esse bem. pensamento também, né? Você tem que pensar Forças muito amizades. bem no que você está desejando, né? Porque tem muita gente que está indo para o curso e está falando, não vou passar. Calma aí, pô, teu corpo está indo, mas o seu cérebro está dizendo que não. Olha só o conflito, olha só o elemento tipo que está fazendo com que você não consiga você mesmo. Então você precisa trabalhar isso, né? E esquecer. Tem muita gente que. E aí não é uma crítica, tá, pessoal? Mas tem muita gente que se vitimiza, né? Eu não tive oportunidade, eu não fiz eu não tive uma boa educação, isso e aquilo. Esquece tudo isso, pessoal, né? Eu, por exemplo, eu não considero que eu tenha sido um bom aluno, né? Eu não tirei as melhores notas, eu não tirava as melhores notas e eu consegui ser aprovado em concurso público. Eu fiz 2 faculdades, eu sou engenheiro e fiz também depois a faculdade de Direito, fiz a prova da ordem, né, o exame de ordem, fiz pós-graduação, já publiquei livro, né? Então, não sou um gênio, não. Muito pelo contrário. Não tirava notas maravilhosas, não. Ia para recuperação, né? Mas já tive momentos bons também de ser o melhor aluno, depois de ter tomado pancada, né? De ter sofrido na pele, né? Aí você descobre que é possível você ser o melhor aluno. Por exemplo, dá um exemplo. Nós, quando estudamos, o ano é dividido, né? Você tem os bimestres, não é isso, Luiz Isso aí, Fernando? isso aí. Ainda continua assim? Acho que sim, eu acho que pelo menos eu vejo isso com meu filho. Mas na nossa época era assim, não era? Era assim, 4 bimestres, exatamente. Já aconteceu de eu não ter nenhuma nota azul, cara, só nota vermelha no terceiro bimestre. E assim, pô, tá cabisbaixo, achando que não ia ser aprovado. E aí decidi estudar e no último bimestre ter as melhores notas, né? Então, o que eu quero falar é o seguinte: pode ser que no intervalo você pode ter feito um concurso há alguns meses, um concurso passou e não ter ido bem. Mas pode ser que esse próximo que você vai fazer agora, do Banco do Brasil, venha a ser um excelente concurso, porque tudo muda. Então, no intervalo de tempo aí de 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses, tudo pode mudar, inclusive você pode ser aprovado. Por exemplo, eu, quando fui aprovado, eu tinha ficado reprovado antes, em outros concursos. Eu fui reprovado em concursos que eu não acredito que eu fui reprovado. Eu não vou citar, até porque senão o pessoal vai falar assim, pô, tá desmerecendo determinada instituição, eu nunca vou fazer isso. Mas a gente acaba tendo um parâmetro assim, né? E eu passei em concursos com poucas vagas depois, dentro do número de vagas. Então, tinham concursos que tinham, vamos dar um exemplo aqui, não vou lembrar perfeitamente, mas tinham concursos que tinham 200 vagas. Eu fui passar em concurso com 5 vagas, com 4 vagas, né? As Depois reprovações às vezes ensinam muito, né? depois um concurso ampliou o número de vagas, né? Então, se você for reprovado, esquece isso, deixa isso para lá, né? Tira isso da sua cabeça e Exatamente. acredita em você, que aí você vai mandar muito bem
Não só no Banco do Brasil, mas na vida. É Exatamente. importante acreditar. Continua na fila, mesmo Por nas exemplo, derrotas. eu, quando estudava para concurso, eu jamais imaginei que eu ia estar aqui junto com o Luiz Fernando. Cara. Eu fazia a leitura da folha dirigida. Tem até uma história que eu acho que eu já até contei para o Luiz Fernando, que assim que eu me formei em engenharia, eu não conhecia nada de concurso, a não ser algumas pessoas falavam, mas eu não tinha noção do que era o concurso público. Aí eu moro próximo de um shopping, que deve ser uma distância de mais ou menos uns 3 quilômetros, e aí, pô, acabei de formar, desempregado, falei, vou dar uma volta. Aí eu fui nesse shopping. E aí tinha uma banca de jornal dentro do shopping, tinha lá a folha dirigida, né? E aí tinha o cargo, né? E a remuneração, né? E o quantitativo de vagas. Aí eu falei, caraca, eu preciso saber mais sobre isso, né? E aí eu abri o jornal e ali eu descobri esse universo que é chamado concurso público, né? E ele já estava lá, o Luiz Fernando já estava lá. Só que eu não conhecia ele. Eu fui conhecer depois, algum tempo depois, pelo fato de lecionar para concurso público, que se transformou num grande amigo. Já tive a oportunidade de apertar a mão, Com tipo, de certeza, várias conversar, vezes. né? E para mim isso é muito gratificante, porque eu acreditei nisso, né? Então, você que está assistindo aí, daqui a um tempo você pode, quem sabe, estar lecionando para o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né? Que são instituições que têm concurso, né? Até Exatamente. bancos de outros estados, né? E está conversando com a gente aqui. Né? E, além de Exatamente. tudo, está com ter passado um concurso, ter assumido o concurso público. Então, para mim é muito gratificante, pessoal, estar aqui com o Luiz Fernando, uma lenda viva, Que né? isso. Dos Eu que concursos, agradeço as né? elogios. Você que é o grande mestre, que entende tudo Nada, sobre cara. Pô, legislação você das é uma pessoas com lenda. deficiência, como também da legislação ambiental, que também é seu forte também, mestre. O direito constitucional, a Direito gente constitucional trabalha um também, lógico. pouquinho. Exatamente. É, Grande e referência. assim, vamos fazer umas matérias aí de direito constitucional, Vamos né? sim. Não Bem, cai para o Banco do Brasil, né? Mas cai em outros concursos, a gente pode fazer umas matérias aí bacanas, com certeza. né? Vai vir muito Peço o conteúdo aí pessoal para do frente. concurso do Banco do Brasil, depois que passar no concurso do Banco do Brasil, vem estudar com a gente também para outros concursos, né? Caso não Exatamente. seja o sonho de fazer carreira dentro do Banco do Brasil, né? Vem estudar com a gente, vem conhecer um pouco. É isso Né? aí. Professor, quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação. Muito obrigado aqui pelas suas dicas, por ter dedicado o seu tempo aqui em orientar os nossos alunos e os nossos futuros alunos. E eu quero também agradecer a todos que estão acompanhando Super Dicas e lembrá-los que se você perdeu algum episódio, não tem o menor problema. Acesse o YouTube da Degrau Cultural, né, e você vai encontrar lá todos os vídeos desse especial voltado com dicas de professor para o concurso de escriturário do Banco do Brasil. E se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de dar o like, né? Porque assim esse vídeo fica ainda ganha assim, mais repercussão dentro do YouTube e ele vai chegar a mais pessoas. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado por todos pela paciência, muito obrigado aí pela audiência e fiquem sabendo aí que vem mais conteúdo relevante pela frente, porque nós queremos ajudar você a conquistar a sua carreira pública. Até a próxima, um grande abraço a todos e tchau, tchau. Valeu!